Boa tarde. População de São Luís reclama da má aplicação dos impostos para a melhoria do trânsito na capital. Mulheres que adotaram seus filhos mostram que o amor de mãe ultrapassa a genética. E mais, a festa do Sampaio Corrêa com a virada sobre o Palmeiras no Castelão. Sampaio Corrêa vira placar sobre o Palmeiras e consegue sua primeira vitória na história sobre a equipe paulista. O Repórter Maranhão está começando agora. Hoje vamos começar o Repórter Maranhão falando da vitória do Sampaio Corrêa sobre o Palmeiras. O time da casa levou a melhor no primeiro duelo com o time paulista pela Copa do Brasil e conquistou a vitória de virada e agora tem a vantagem de jogar pelo empate em São Paulo para seguir na competição. A torcida maranhense lotou o Estádio Castelão, fez bonito nas arquibancadas e saiu contente com o resultado histórico. Do lado de fora do estádio, expectativas e corações divididos ao meio. Coração dividido. Arrisca um palpite? Acho que um 2-2 ou um empate é um bom resultado. Outros, sem dúvida, para quem torcer. Apesar de eu ser palmeirense, mas eu queria que o Sampaio ganhasse pelo menos de um, mas eu acho difícil, tá entendendo? Mas aqui é 2-0 pro Palmeiras. E essa camisa do Corinthians aí? Ora, para dar energia positiva pro Sampaio Corrêa, batendo o Palmeiras. 3-1. Do lado de dentro, um Castelão multicolorido, de amarelo, vermelho e do verde. A cor do Palmeiras, que jogou de branco e teve que suportar um Sampaio aguerrido, sem dar paz para o zagueiro pentacampeão Lúcio. William Paulista cruza e assusta Fábio. O Palmeiras revida e a bola passa rente à trave. Agora, Paulo Ricardo faz tudo certo, mas chuta fraco. Valdir cruza, mas ninguém aproveita. No último minuto do primeiro tempo, Rodrigo vai no ângulo para evitar o gol palmeirense. Mas o melhor estava guardado para a etapa final. Arlindo Maracanã solta a bomba. Agora, William Paulista gira e quase marca. Do banco, Flávio Araújo tira o tempero para vencer o jogo. Edgar e Pimentinha, que levanta a torcida com grande jogada. Mas quem abre o placar é Henrique para os paulistas. O gol não abate o Sampaio, que empata na raça, com o gol do zagueiro Edmar. E a virada chega aos 39 minutos, na arrancada de Edgar. Feliz mais uma vez, essa noite maravilhosa, graças a Deus feliz de fazer o gol da vitória. Temos que pensar em alguma coisa para poder melhorar e sábado já tem o Goiás e não tem outro resultado a não ser a vitória. Com a vitória, o tricolor do Maranhão joga pelo empate na partida de volta em São Paulo para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Fazia um mês que o Sampaio não vencia no Castelão. O Sampaio também quebrou outro tabu. Já havia jogado com o Palmeiras 3 vezes em sua história, mas nunca tinha ganho. Dessa vez, a história foi diferente. E nós tínhamos que buscar a vitória contra o Palmeiras, não tinha essa coisa de empate ou de perder de um. Então, desde o início do jogo, os atletas assimilaram bem a ideia e foram para cima, foram jogar com a organização em busca da vitória. O jogo de volta será na quarta-feira, às 10 horas da noite, no estádio do Pacaembu. Vamos conversar agora com o Nicolau Leitão. Foi uma vitória histórica para o Sampaio, né? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Resultado histórico. Se a gente levar em consideração que nos 3 jogos anteriores contra o Palmeiras, o Sampaio sequer tinha marcado um gol, você tem a dimensão da importância dessa vitória de ontem. Você inclui aí goleadas em 78 de 6-0, em 92 por 4-0, mas ontem a história foi diferente. A torcida fez uma festa bem bonita nesse grande mosaico que foi preparado para a entrada do Sampaio. E um jogo importante porque o Sampaio não se apequenou, né? Diante dessa grande força do Palmeiras, o Palmeiras que é octacampeão brasileiro, o Sampaio não se apequenou, buscou o resultado o jogo inteiro. E é um jogo que pode ser um jogo da virada na temporada para o Sampaio, né? É um jogo que demonstrou que o Flávio Araújo tem opções no banco, né? O Pimentinho e o Edgar que vieram para o segundo tempo
botaram fogo no jogo. O Cleitinho, né, deu o passe para o gol do Edgar naquela arrancada. Então, ainda tem o Márcio Diogo por estrear. Então, o Sampaio vem mostrando que o elenco está entrando, né, em formatação. O Flávio Araújo está vendo uma forma de jogar. O William Correia e o Jonas no meio deram aquela solidez. O sistema defensivo que vem falhando nos últimos jogos, mas com o retorno do William Simões também na lateral esquerda e o Jadson pôde jogar na posição de origem, que é a zaga, já trouxe uma força maior para o setor defensivo. Então, o potencial para o Sampaio crescer na temporada está aí, você consegue já vislumbrar. E resultado bem importante, que você consegue imaginar que isso pode dar uma outra fase para o Sampaio na Série B. Obviamente que nós estamos falando de Copa do Brasil, mas a gente pode falar que na Série B, o Sampaio que joga no sábado pela Série B contra o Avaí, aqui de novo no Castelão, então é um jogo que dá moral para o restante da temporada do Sampaio. Agora, Nicolau, a torcida fez a diferença? Certamente. A torcida do Sampaio vem dando show já há algumas temporadas, sempre acompanha o time. E é importante destacar a força do torcedor maranhense em todos os esportes. Quer dizer, o torcedor maranhense ele é destaque no vôlei, no basquete. O Sampaio Corrêa na Série B teve o maior público da primeira rodada da Série B. Ontem, um grande público, para lá de 30 mil pessoas no Castelão, empurrando o Sampaio o tempo todo. Quando o Motoclube começar a jogar a Série D, certamente vai ser casa cheia no estádio Castelão também, todos os jogos do Moto, especialmente se o Moto tiver uma boa campanha, que é o que está se projetando. Então, o torcedor maranhense tem essa participação importante. O torcedor maranhense é um apaixonado por esporte. Basta que ele tenha essa oportunidade, né? Então, os espetáculos estão vindo por aí. O Sampaio com uma série de jogos grandes. O Sampaio está vivendo um grande momento, uma grande fase na sua história. Reestruturação do clube e fazendo jogos grandes. E o que é interessante, como já falei, de não se apequenar, né? O Sampaio foi para cima do Palmeiras o tempo inteiro. Agora, Nicolau, por falar em Série B, ontem foi a decisão da Portuguesa, né? Uma decisão que ainda é em primeira instância, ainda cabe recurso, o Departamento Jurídico da Portuguesa ainda vai recorrer, mas preliminarmente a Portuguesa perdeu os pontos, que já era previsto, perdeu os pontos daquele duelo contra o Joinville, a Portuguesa que ainda estava tentando judicialmente uma vaga na Série A, mas então perdeu os pontos para o Joinville agora passa a ter 3 jogos e 3 vitórias, né? Um time de destaque nesse começo de Série B, então é o líder da Série B com 100% de aproveitamento, a Portuguesa caiu mais uma posição, foi para 18º, está na zona de rebaixamento, então uma situação bem delicada da Portuguesa nesse momento. Agora, Nicolau, e a nova seleção convocada por o Scolari, o Filipão, o que é que você acha? Não teve muita surpresa, né? Então, o Filipão, a gente sabe que ele é bastante fiel ao grupo que trabalha com ele. Então, especialmente por isso, por exemplo, você justifica a convocação do Henrique, que pode ser encarada aí como uma pequena surpresa. Se especulava ali que essa última vaga para a zaga estivesse entre o Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e o Miranda, que está na final da Champions League com o Atlético de Madrid, mas muito poucas surpresas, e se todo brasileiro tem um pouco de treinador, nós somos as ruas da capital, aqui em São Luís, ver o que o torcedor maranhense achou dessa convocação do Luiz Felipe Scolari. Parece que a convocação da seleção brasileira feita pelo técnico Luiz Felipe Scolari agradou os maranhenses. Está muito bem. A classificação dele foi muito bem feita, bem classificado. Ele tem experiência, sabe o que está fazendo. Eu achei boa, maravilhosa. É o que nós temos de melhor. Eu achei que foi correto. Estou confiante que ele vai trazer o Hexa pra gente. São Luís já está em clima de Copa do Mundo. E aqui na Rua Grande, um dos principais centros de compras da capital, já é possível ver lojas como esta, totalmente enfeitada para a Copa do Mundo, com bandeirolas, bolas e outros adereços com as cores verde e amarelo. Apenas um dia após sair a lista com os nomes dos jogadores que irão defender o Brasil, nas ruas do centro já podemos ver pessoas andando com camisas da seleção brasileira e, segundo este vendedor, a procura por roupas e acessórios da Copa do Mundo tem aumentado bastante. E todo mundo está comprando já, saindo bastante camisa do Brasil. E a seleção, eu tô botando fé para ver se ganha essa Copa. Dona Diquinha declara ser uma torcedora confiante e já está garantindo a camisa da neta, que também irá torcer pela seleção. É para minha neta, que eu crio, Deise Laura. E a família toda vai se vestir de verde e amarelo? Claro, é evidente, certo. E o Brasil vai ganhar. É para ganhar. A gente vem para ganhar essa Copa e acho que o Filipão escolheu muito bem os jogadores, selecionou muito bem e a gente vem para ganhar o Hexa. A torcida está confiante, né? A confiança está em alta, né? A segunda Copa realizada no Brasil, em 50,
foi aquele momento traumático do Maracanaço, que o Brasil perdeu na final para o Uruguai, e tem a chance de construir uma história mais feliz dessa vez. É um evento muito importante, o futebol, que é um dos fenômenos mais importantes da história do Brasil, né? O Nelson Rodrigues disse que a gente perdeu um pouco do nosso complexo de vira-lata quando a gente ganhou a Copa em 58 da Suécia, lá na Europa, né? Então é um fenômeno muito importante, não tem como fugir. A gente sabe que... E seleção é seleção, né? Seleção é uma marca do povo brasileiro, né? Então, existem algumas críticas com relação à gestão, de como essa Copa veio para o Brasil, mas na hora que a festa começar, a gente já está batendo a porta da Copa aí, a festa já está grande e certamente é feriado nacional, né? Agora, Nicolau, está muito jovem essa seleção? É uma seleção jovem, mas se você pensar bem, você não tinha muitas opções, não é? Os veteranos já não têm assim, uma grande fase, veteranos que poderiam estar liderando essa juventude, né? Com o Ronaldinho Gaúcho, o Robinho, o Kaká, mas o próprio Adriano, mas os caminhos não levaram a isso, então é confiar nessa seleção, não teve muita surpresa não. Obrigado, Nicolau, pelos seus comentários, tá? Obrigado, Edmilson. Boa tarde para você. E a população de São Luís reclama da má aplicação dos impostos na melhoria do trânsito em São Luís. É o que você confere logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 42 minutos. E veja a seguir, hoje é o Dia do Silêncio. Saiba como o barulho do cotidiano pode afetar a nossa saúde. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 37 minutos. Os 4 detentos que fugiram na madrugada desta quarta-feira do presídio São Luís I foram recapturados em uma ação que envolveu policiais civis, militares, grupo tático aéreo e grupo especial de operações penitenciárias. De acordo com a Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, eles escaparam por um túnel que dava acesso a uma caixa de esgoto. E na manhã de hoje, 217 apenados do sistema prisional do Maranhão foram beneficiados com a saída temporária do Dia das Mães, autorizada pela juíza titular da primeira vara de execuções penais, Ana Maria Almeida Vieira. O retorno para as unidades carcerárias está marcado para a próxima quarta-feira. O Brasil está entre os países que mais cobram impostos. São pelo menos 100 taxas entre IPVA e IPTU, além dos impostos embutidos nos serviços e produtos. Apesar disso, a população reclama da má aplicação dos recursos no trânsito de São Luís. Neste trecho do centro da capital, a organização do trânsito pode até ser considerada ideal. Faixas para pedestres e bom recapeamento asfáltico são itens custeados pelo pagamento de taxas, impostos e tarifas que deveria ser revertido em benefício da população. O IPVA, o IPTU, tudo faz parte para melhorar o trânsito, mas cada dia pior. A cidade cresceu e nenhum governante se preocupou em fazer novas vias de acesso que não há aqui em São Luís. A gente paga muito imposto. Toda vez a gente está comprando alguma coisa, está fazendo alguma coisa, estamos pagando algum imposto. E a gente vê que o trânsito não tem melhoramento nenhum. Mas no restante da cidade, as melhorias na estrutura do trânsito, que deveriam vir com o pagamento de determinados impostos, não são percebidas. Aqui, por exemplo, nessa esquina de grande movimento, não há faixa de pedestre. Ruas mal iluminadas, faixas sem pintura, pontos de alagamento ou mesmo buracos no asfalto, quando acarretam prejuízos ao cidadão, segundo este advogado, dependendo do caso, pode autorizá-lo a requerer uma indenização. A administração pública responde objetivamente pelos danos que gera aos indivíduos. Mas ela pode, em sua defesa, alegar excludentes de responsabilidade que afastam, portanto, o dever de indenizar. E a exemplo disso, nós temos chuvas torrenciais, inundações, mas a administração não pode alegar em sua defesa essas excludentes quando ela deu causa à má conservação das vias públicas, a problemas na realização de obras públicas que atingem, por exemplo, a drenagem das vias onde os carros transitam e, portanto, nesses casos será responsabilizada por danos gerados aos indivíduos. Então, se um veículo eventualmente sofre danos em decorrência da má conservação, como, por exemplo, um buraco na via pública, a administração responderá por esses danos.
E a má aplicação dos impostos também prejudica os skatistas de São Luís, que reivindicam maior atenção ao esporte. Uma das poucas pistas para a prática do skate na capital não recebe melhorias há vários anos. No meio da tarde, o skatista solitário tenta aproveitar o que ainda resta da pista inaugurada pelo governo do estado em 2012 na Lagoa da Jance, mas que devido à falta de manutenção não apresenta nenhuma condição de uso. Com o sistema de drenagem comprometido, pois a tubulação que deveria ajudar a escoar as águas da chuva está entupida, resta ao Jonas praticar o skate somente pelas beiradas. Não dá para praticar skate aqui em São Luís porque a pista está nessa situação, ela já tem mais de 10 anos e nunca passou por uma manutenção. O único jeito que nós temos de praticar é indo para as praças. E por último agora a gente ainda fica recebendo denúncia que estamos depredando o patrimônio público, mas é porque não tem uma área para a gente poder praticar. Se tivesse, estava todo mundo praticando no seu devido local. Por ser São Luís a única capital do Nordeste que não possui uma pista de skate construída pela prefeitura, os praticantes do esporte utilizam a histórica Praça Gonçalves Dias para realizarem movimentos tradicionais como este, o rock slide. Aí eles recorrem ao improviso com rampas adaptadas que comprometem a segurança, além de causar danos ao patrimônio arquitetônico, já visível com as escadarias quebradas. Eu também vejo assim, que, de certa forma, acontece uma quebra da praça, mas infelizmente a gente não tem disponibilidade de pista de skate aqui, ou seja, então, a única que tem, que fica localizada lá na Lagoa, ela está entupida e está mais ou menos com 70 centímetros de água, então os skatistas, a única opção que eles têm segue sendo essa praça e a Benedito Leite. São duas praças que sofrem um pouco, mas a gente não tem opção também. Enquanto novas pistas não são construídas, no Viva Maiobão pela Prefeitura de Passo do Lumiar e no Parque Vitória pela Prefeitura de São José de Ribamar, o jeito é os skatistas barrarem um pouco o movimento. Sobre os assuntos manifestados na reportagem, a Prefeitura e o Governo do Estado não quiseram se manifestar. Confira agora a previsão do tempo para todo o Estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Caxias, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada, mínima de 23 e máxima de 33 graus. E veja, no próximo bloco, você vai conhecer uma família que mostra que o amor materno ultrapassa a genética. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 51 minutos. E veja a seguir, hoje é o Dia do Silêncio. Saiba como o barulho do cotidiano pode afetar a nossa saúde. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 37 minutos. Amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe H1N1. E em São Luís, menos de 35% do público-alvo foi imunizado. A meta era vacinar pelo menos 80%. A vacina está disponível nos postos de saúde e equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão atendendo em domicílio, creches e escolas para poder aumentar a cobertura. Devem ser vacinados crianças profissionais de saúde, gestantes, mulheres pós-parto, indígenas, idosos detentos e agentes do sistema carcerário. Às vésperas do Dia das Mães, uma família em São Luís mostra que o amor ultrapassa a genética.
Criados sem qualquer distinção em relação aos irmãos, filhos adotivos reverenciam as corajosas mulheres pela atitude que mudou suas vidas. Um gesto de desprendimento e dedicação que passou de mãe para filha. Mais do que os laços de sangue, nesta família o que vale é o afeto. Dona Terezinha fez valer ao longo da vida a máxima de que em coração de mãe sempre cabe mais um. Essa senhora de 87 anos adotou 8 crianças. Exemplo que Maria Goretti, uma das 7 filhas de sangue, também seguiu, adotando Maria José e Fernando Henrique. Pessoas que cresceram sem traumas. Sempre me senti acolhida, desde pequena. Sempre achei que eu tinha encontrado a minha mãe verdadeira, meus irmãos e a minha família. Foi desde sempre, desde quando eu cheguei, desde o primeiro momento, o primeiro contato. Desde aí, então, me senti uma nova filha. Nunca existiu tratamento diferenciado, todo o tempo sempre fui tratado como um filho biológico, a todo tempo. Tudo que uma pessoa, quando é um filho biológico, o tratamento que tem sempre foi o mesmo. Goretti, que tem outros 4 filhos, conta que adotar Maria José foi um caso de amor à primeira vista. Cheguei no interior, aí na casa de uma amiga da minha mãe, e ela era vizinha dela. Aí lá e ela me olhando todo tempo, eu na janela me olhando, aí eu disse, vem cá, tua mãe te dá pra mim? Aí ela, eu acho que sim. Aí eu fui lá no Isabel. Já a matriarca lembra que criar muita criança dá trabalho, mas o amor compensa. Dá trabalho não criar tanta criança? Ah, mas a gente cria. A gente cria porque é uma urgência que a gente tem. Criei com todo carinho. Tudo que eu podia fazer eu fiz, eles são todos vivos. Graças a Deus. Na família Vasconcelos, o coração não tem divisão. Filhos adotivos ou filhos de sangue são todos iguais. E esta família tem uma mensagem. Feliz Dia das Mães! E as mães dos alunos de uma escola de São Luís ganharam esta manhã uma homenagem em ritmo esportivo. Em clima de Copa do Mundo, o Colégio Dom Pedro II realizou esta manhã uma homenagem bem diferente para as mães. No evento, as mães participaram de gincanas, competições, aeróbica, tudo com a torcida dos filhos que, animados, gritavam e incentivavam as mamães. Esse ano a gente está vivendo um tema muito especial, que é a Copa do Mundo. E nasceu da inspiração desse tema a gente trabalhar, juntamente com as mães, esse tema Mãe, Estrela do Meu Time. Na homenagem, as mães receberam uma camiseta verde e amarela, onde estava escrito Mãe, Estrela do Meu Time. Copa a gente fala de bola, de time, né? E aqui está falando de estrela, né? Que é algo que tem força, né? Então, a mãe, como a estrela do time, é a força na vida do filho. Ao final, os alunos cantaram uma paródia com a música da Copa do Mundo que emocionou a todos. É diferente do que era nos anos anteriores, que a gente recebeu uma homenagem diferente, foi bem divertido. O que você achou de fazer essa homenagem para ela? Eu adoro fazer uma homenagem para ela, para o meu pai. Eu gosto muito da minha mãe. Eu sempre me emociono todo ano, eu sempre venho preparada para chorar, para realmente aproveitar. E esse ano foi diferente, realmente pegaram a gente de surpresa. Eu achei muito lindo porque todos os alunos participam e a gente, como ama a nossa mãe, a gente quer fazer o melhor para ela. Tá aí uma bela homenagem. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.